Eles disseram que eu não pertencia ao Natal. Bem-vindo de volta e aproveite a história. A guirlanda já estava pendurada quando ela chegou. A árvore brilhava na janela da frente, enfeitada com ornamentos que ela mesma havia comprado ao longo dos anos. Havia música tocando, alta, alegre, festiva, mas ninguém a recebeu na porta. Yolanda deixou-se entrar com a chave reserva que lhe disseram para não usar mais, mas que ainda guardava, escondida como uma lembrança que se recusava a desaparecer. Suas mãos estavam cheias, tortas que ela havia assado do zero, pequenos, presentes embrulhados com dedos trêmulos e um cartão para cada neto. Ela colocou tudo gentilmente sobre a mesa. A sala de estar estava cheia de risadas. Seu filho, a esposa dele, seus amigos, todos brindando com taças. Ela entrou com um sorriso e tudo parou. A nora virou-se primeiro, seu rosto tenso, sua voz fria. Ah, você realmente veio. Então, para os outros, achei que tínhamos concordado que este ano seria apenas família. Apenas família. As palavras doeram mais do que qualquer tapa. Seu filho Joaquim não disse nada. De novo. Apenas olhou para sua bebida. Ela ficou ali por um momento, absorvendo o frio que lareira nenhuma poderia aquecer. O lugar que ela havia decorado todos os dezembros desde que ele nascera. A casa que ela os ajudou a comprar, assinou o empréstimo junto, refinanciou quando estavam com dificuldades. Era agora um lugar ao qual ela não pertencia. Nenhum argumento surgiu. Nenhuma defesa. Apenas silêncio. O tipo que diz mais do que palavras jamais poderiam. Ela virou-se e saiu sem dizer uma palavra. A neve havia começado a cair, cobria suas pegadas enquanto ela se afastava, apagava o caminho que ela havia tomado, assim como eles haviam apagado sua presença em suas vidas. Naquela noite, ela não chorou. Serviu-se de chá em seu próprio apartamento silencioso. Tirou o arquivo da propriedade que havia guardado por anos. Ela ainda tinha a escritura. A casa era dela, presenteada, mas nunca oficialmente transferida. Porque, no fundo, ela sabia que um dia eles poderiam esquecê-la. Na manhã seguinte, ela ligou para seu advogado. Até o final da semana, a casa estava vendida. Sem aviso, sem despedida, apenas uma venda. Rápida, limpa, definitiva. A nova família mudou-se antes do ano novo. Um jovem casal com um bebê a caminho. A mulher chorou quando viu a cozinha. Disse que lembrava-a de sua avó. Eles a abraçaram como se ela fosse uma bênção. E, pela primeira vez em anos, ela sentiu como se estivesse em casa. Seu filho ligou em pânico. A nora gritava ao fundo. Eles não tinham para onde ir. Eles consertariam as coisas. Eles acertariam tudo. Mas não perguntaram se ela estava bem. Não disseram que sentiam sua falta. Eles só sentiam falta da casa. Ela desligou sem responder. Algumas coisas não precisam ser ditas, porque às vezes uma mulher deve escolher a paz em vez da proximidade. E se sua presença só é bem-vinda quando vem com uma chave de casa ou um talão de cheques, então não é bem-vinda de jeito nenhum. Enquanto olhava pela janela de seu apartamento, observando os flocos de neve que caíam suavemente no parapeito, Yolanda sentiu uma mistura de emoções. 62 anos vividos, e aquela era a primeira vez que passava um Natal completamente sozinha. O silêncio parecia amplificar cada pensamento, cada memória. Lembrou-se de como o pequeno Joaquim costumava correr pela casa na véspera de Natal, seus olhinhos brilhando de expectativa, como ele insistia em pendurar pessoalmente o enfeite de estrela que ela havia comprado em seu primeiro Natal. Como, mesmo adolescente, ainda pedia seu chocolate quente especial com marshmallows, enquanto montavam juntos a árvore. E agora ele mal conseguia encará-la. O telefone tocou novamente. Era o terceiro chamado dele em 2 horas. Yolanda observou o aparelho vibrar até silenciar. No fundo, sabia que não era sobre ela. Era sobre o teto que acabara de perder, sobre os móveis que teriam que empacotar, sobre ter que explicar para os amigos por que de repente estavam procurando um lugar novo para morar. Pegou o álbum de fotos que mantinha sempre próximo. As primeiras páginas mostravam seu falecido marido, Cauã, com seu sorriso largo e bondoso. Ele sempre dizia que Joaquim tinha herdado seu temperamento teimoso, mas o coração de Yolanda.
Tenha paciência com ele, costumava dizer. Um dia ele vai entender. Cauã partira há 5 anos, vítima de um infarto fulminante. Foi após sua morte que tudo começou a mudar. No início eram pequenas coisas, ligações não retornadas, visitas mais curtas. Depois os convites para almoços de domingo ficaram menos frequentes, e então, quase sem perceber, ela se tornou uma intrusa na vida do próprio filho. Laura, sua nora, nunca fizera questão de esconder seu incômodo com suas visitas. Sempre havia uma desculpa, um afazer urgente, um compromisso que surgia de última hora. Yolanda tentou conquistá-la de todas as formas, oferecendo-se para ajudar com as crianças, trazendo comida caseira, nunca opinando mesmo quando via erros claros na criação dos netos. Mas nada adiantava. O cansaço daquela batalha finalmente a alcançou. Tomou um gole do chá que já esfriava e sentiu uma lágrima solitária escorrer pelo rosto. Não era tanto a dor da rejeição que a consumia agora, mas um estranho alívio, como se um peso tivesse sido removido de seus ombros. Um peso que nem sabia estar carregando. Cauã, sussurrou para o vazio do apartamento. Acho que finalmente entendi o que você sempre dizia. Às vezes, amar é soltar. Na mesma noite, do outro lado da cidade, Joaquim e Laura enfrentavam o caos. As crianças, Marcelo, de 8 anos, e Natália, de 5, não entendiam por que teriam que deixar a casa onde moravam. Amigos ligavam confusos, parentes questionavam. A história da venda repentina da casa já estava se espalhando, gerando burburinhos na família extensa. Como ela pôde fazer isso? Laura repetia pela 10ª vez, jogando roupas em malas abertas sobre a cama. Depois de tudo que fizemos por ela. Joaquim não respondeu. Sentado na beirada da cama, segurava uma velha fotografia emoldurada. Ele, aos 6 anos, sentado nos ombros do pai com sua mãe ao lado, todos sorridentes em frente à casa que agora teriam que deixar. A mesma casa que havia sido o presente de casamento de seus pais. A mesma casa que sua mãe nunca havia transferido oficialmente para seu nome, apesar de suas frequentes lembranças sobre a necessidade de regularizar a situação. Ela sempre foi possessiva, continuou Laura sem perceber o silêncio do marido. Sempre querendo controlar tudo, sempre se intrometendo. Bem, agora ela finalmente mostrou sua verdadeira face. Marcelo apareceu na porta do quarto, abraçando seu urso de pelúcia gasto. Papai, por que a vovó não vem mais aqui? Sinto falta das histórias dela. Laura interveio rapidamente. Vovó está muito ocupada agora, querido. Vá terminar de guardar seus brinquedos na caixa, sim? Quando o menino saiu, Joaquim finalmente falou. Ela me ligou 3 vezes hoje. E você não atendeu, certo? Não. Mas estou pensando que talvez devêssemos nem comece. Laura cortou, fechando uma mala com força. Ela vendeu nossa casa por vingança, Joaquim. Nossa casa. E agora quer o quê? Que imploremos por perdão. Que rastejemos de volta para... Ela? A casa tecnicamente era dela, Joaquim murmurou tão baixo que quase esperava que a esposa não ouvisse. O quê? Agora você está defendendo-a? Depois do que ela fez? Ela sabia muito bem que esta casa era nosso lar, que criamos nossos filhos aqui, que todas nossas memórias estão aqui. E ela simplesmente... Laura não conseguiu terminar. As lágrimas finalmente rompendo a fachada de raiva. Joaquim levantou-se e tentou abraçá-la, mas ela se afastou. Ele suspirou profundamente e saiu do quarto, descendo as escadas até a cozinha. Na geladeira ainda havia um desenho de Natália, uma família de palitinhos, com uma figura extra de cabelos grisalhos ao lado. Eu, mamãe, papai, Marcelo e vovó, dizia a legenda em letras tortas e coloridas. Pegou seu celular e viu as 3 chamadas perdidas de sua mãe. O dedo pairou sobre o ícone para retornar a ligação, mas algo o deteve. Orgulho, vergonha, ou talvez a certeza de que Laura jamais perdoaria tal traição. Do lado de fora, a neve continuava caindo, indiferente aos dramas humanos que se desenrolavam sob seus flocos silenciosos. Um homem dividido entre a família que formou e a mulher que lhe dera a vida. Uma mulher marcada pela solidão e pelo peso das escolhas difíceis. 2 casas, 2 mundos. E entre eles,
um abismo que parecia impossível de atravessar. Na manhã seguinte, Yolanda acordou com uma determinação renovada. A noite de reflexão havia lhe trazido clareza. Por anos, desde a morte de Cauã, ela vinha se agarrando às migalhas de atenção que o filho lhe oferecia, aceitando ser um fardo, uma inconveniência a ser tolerada em ocasiões especiais. Chega, disse em voz alta enquanto preparava seu café da manhã. Hoje começa uma nova vida. O dinheiro da venda da casa não era uma fortuna, mas seria suficiente para proporcionar conforto nos próximos anos. Pela primeira vez, pensou em si mesma, em seus próprios sonhos postergados. Cauã sempre falava em viajar, conhecer lugares novos, mas a doença da mãe dele primeiro, depois os netos, e por fim seu próprio coração frágil haviam adiado esses planos indefinidamente. Enquanto folheava um antigo caderno de recortes de viagens que haviam montado juntos, o telefone tocou. Não era Joaquim, mas sim Marta, sua amiga de longa data, que morava em Salvador. Soube do que aconteceu, disse Marta sem rodeios. Minha prima Elisa me contou que Joaquim e Laura estão dizendo aos quatro ventos que você os despejou sem motivo. Yolanda sentiu o estômago afundar. Então era assim que a história estava sendo contada? Não me importo com o que estão dizendo, respondeu com uma firmeza que surpreendeu a si mesma. Fiz o que precisava fazer. Bem, e agora? Quais são seus planos? A pergunta pairou no ar por alguns segundos. Planos. Há quanto tempo não pensava em planos para si mesma? Estava justamente pensando nisso, respondeu, olhando para o caderno de recortes. Uma página mostrava uma praia ensolarada de Salvador, com Cauã apontando para a foto com entusiasmo infantil. Lembra quando você me convidou para passar uma temporada aí depois que Cauã faleceu? O convite continua de pé, querida. Minha casa é grande demais para uma viúva solitária como eu. Ter companhia seria uma bênção. A conversa continuou, por quase uma hora. Quando desligou, Yolanda sentia-se mais leve do que em anos. Fez uma lista mental. Vender alguns móveis grandes que não cabiam em seu apartamento, organizar documentos, fazer um check-up médico completo antes da viagem. E sim, uma última tentativa de conversa com o filho. Não por ela, mas por ele. Para que não carregasse o peso do não dito pelo resto da vida. Do outro lado da cidade, na casa que logo não seria mais seu lar, Joaquim enfrentava uma manhã caótica. Laura saíra cedo para ver alguns apartamentos para alugar, deixando-o com as crianças. Natália estava com febre, Marcelo se recusava a se vestir para a escola, e o prazo para desocuparem a casa, apenas 2 semanas, parecia cada vez mais impossível de cumprir. Por que temos que sair, papai? Perguntou Marcelo pela enésima vez, sentado na mesa da cozinha, com a filha febril no colo e uma xícara de café intocada à sua frente. Joaquim tentava encontrar uma resposta adequada. Porque esta casa na verdade pertence à vovó. Mas por que ela não quer mais que a gente more aqui? Ela está brava com a gente? A pergunta inocente atingiu Joaquim como um soco. Como explicar para uma criança algo que nem ele mesmo conseguia entender completamente? Às vezes, Marcelo, os adultos cometem erros. Fazem ou dizem coisas que machucam outras pessoas sem perceber. Você machucou a vovó? Joaquim olhou para o filho, seus olhos grandes e curiosos, livres do peso do orgulho e dos ressentimentos adultos. A verdade, simples e dolorosa, finalmente o alcançou. Sim, filho, acho que machucamos. Respirou fundo, sentindo o peso daquela confissão. E agora temos que lidar com as consequências. Enquanto ajudava o filho finalmente relutante a se vestir para a escola, Joaquim não conseguia parar de pensar na última vez que vira sua mãe, parada na sala de estar, cercada por pessoas que deveriam ter sido sua família, mas que a trataram como uma estranha. E ele, em seu silêncio covarde, havia sido cúmplice. O celular tocou em seu bolso. Era Laura, provavelmente com notícias sobre os apartamentos, mas ao atender, percebeu que tinha aceitado uma chamada diferente. Mãe? A palavra saiu quase como um sussurro. Joaquim. A voz de Yolanda soava calma, controlada. Precisamos conversar. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim.
Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. O silêncio que seguiu aquelas palavras parecia pesar toneladas. Joaquim sentiu sua garganta apertar, enquanto milhares de pensamentos atropelavam-se em sua mente. Ao seu lado, Natália tossia levemente em seu sono febril no sofá, um lembrete constante das responsabilidades que o cercavam. Sim, conseguiu finalmente responder. Precisamos mesmo. Não pelo telefone, continuou Yolanda. Podemos nos encontrar no café perto do seu trabalho? Às 4 da tarde? Joaquim olhou para o relógio. Teria que reorganizar algumas reuniões, pedir para alguém buscar Marcelo na escola, verificar se Laura poderia ficar com Natália. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estas eram apenas desculpas pequenas diante do que realmente importava. Estarei lá. O restante do dia passou em um borrão confuso para ambos. Yolanda arrumou-se com cuidado, escolhendo um vestido simples, mas elegante, que Cauã sempre elogiava. Aplicou um leve batom e penteou os cabelos grisalhos, que já não tingia há anos. No espelho, viu uma mulher diferente daquela que costumava se curvar sob o peso das expectativas alheias. Joaquim, por sua vez, mal conseguiu se concentrar no trabalho. Ligou para Laura para avisar sobre o encontro, o que resultou em uma discussão acalorada que terminou com ela desligando o telefone na sua cara. Mesmo assim, quando o relógio marcou 3h30, ele pegou seu casaco e saiu do escritório, determinado a não se atrasar. O café escolhido era um lugar neutro para ambos, nem perto demais do apartamento de Yolanda para parecer uma intrusão, nem intimidador demais para uma senhora de seus 60 e poucos anos. Quando Joaquim entrou, ela já estava lá sentada junto à janela, observando a movimentação da rua. Por um momento, vendo-a assim, de perfil, com a luz da tarde iluminando seus traços, ele foi transportado para sua infância. Quantas vezes não a encontrara exatamente assim, esperando-o na saída da escola, paciente, constante, sempre presente. Mãe, disse aproximando-se da mesa. Yolanda virou-se e sorriu levemente. Não o sorriso completo de antigamente, mas um gesto educado, de reconhecimento. Obrigada por vir, Joaquim. Ele sentou-se, sentindo-se estranhamente formal diante da própria mãe. Um garçom aproximou-se e ambos pediram café, mais como uma forma de ganhar tempo do que por vontade real de beber algo. Começaram, os dois ao mesmo tempo, e então sorriram, quebrando um pouco da tensão. Você primeiro, disse Yolanda. Joaquim respirou fundo, as palavras que ensaiara mentalmente durante toda a tarde parecendo inadequadas agora. Por que vendeu a casa? Perguntou finalmente, percebendo tarde demais como a pergunta soava acusatória. Yolanda não se abalou. Tomou um pequeno gole do café que acabara de chegar e olhou diretamente nos olhos do filho. Porque não era mais meu lar. E aparentemente eu também não era mais bem-vinda no seu. A resposta, direta e sem rodeios, atingiu Joaquim como um tapa. Não havia raiva em sua voz, apenas uma constatação dolorosa de fatos. Não é bem assim, gaguejou. Não? Então me diga, Joaquim, como é? Ele abriu a boca, fechou e finalmente admitiu. Eu deveria ter falado algo naquela noite de Natal. Deveria ter defendido você. Sim, deveria, concordou ela sem piedade. Mas não fez. E não foi só naquela noite, foi? Foram meses, anos de pequenos silêncios, pequenas concessões, até que um dia eu me tornei invisível para você. As lágrimas que Joaquim segurava finalmente escaparam. Eu sinto muito, murmurou a voz embargada. Muito mesmo. Yolanda observou o filho, seu menino, agora um homem de quase 40 anos, chorando como quando caía de bicicleta e esfolava os joelhos. Uma parte dela queria se levantar, abraçá-lo, confortá-lo como sempre fizera. Mas outra parte, a parte que aprendera dolorosamente a se proteger, manteve-a firme em seu lugar. Eu também sinto, respondeu finalmente. Mas sabe o que descobri nestes últimos dias? Que sentir muito não é suficiente. Precisamos de ações, não apenas palavras. O que quer que eu faça? Diga, eu farei qualquer coisa. Ela sorriu tristemente.
Não é assim tão simples. Não posso dizer o que você deve fazer, Joaquim. Isso é algo que você precisa descobrir sozinho. Uma sombra de frustração passou pelo rosto dele. Então, por que estamos aqui? Se não vai me dizer o que fazer, se já vendeu a casa, o que mais resta? Resta você decidir que tipo de homem quer ser. Que exemplo quer dar para seus filhos? Ela fez uma pausa e então continuou, mais suavemente. Vim me despedir, Joaquim. Estou indo para Salvador na próxima semana. Vou passar uma temporada com Marta. A notícia pegou-o desprevenido. Salvador? Por quanto tempo? Não sei. Talvez alguns meses, talvez mais. A realidade da situação finalmente o atingiu. Completamente. Sua mãe estava realmente seguindo em frente, reinventando-se, sem ele. E os meninos? Eles sentirão sua falta. Sentirão? A pergunta pairou entre eles, carregada de significado. Quando foi a última vez que me deixaram vê-los por mais de meia hora? Que Laura não inventou algum compromisso repentino para cortar minha visita? Joaquim não tinha resposta. Sabia que ela estava certa. Deixei presentes para eles com a porteira do meu prédio. E cartas, para quando forem mais velhos e puderem entender melhor o que aconteceu. O café esfriava entre eles, assim como a conversa. Finalmente, Yolanda pegou sua bolsa, sinalizando que o encontro estava chegando ao fim. Tenho algo para... Você também, disse retirando um envelope da bolsa. Joaquim o pegou com mãos trêmulas. O que é? Metade do valor da venda da casa. Era para ser sua herança um dia, mas achei melhor adiantar. Talvez ajude com o novo lugar onde vão morar. O gesto o pegou completamente desprevenido. Após tudo o que havia acontecido, após o modo como a haviam tratado, sua mãe ainda pensava nele, preocupava-se com seu bem-estar. Eu não posso aceitar, disse, tentando devolver o envelope. Não é uma escolha, Joaquim. É seu por direito. Ela levantou-se ajeitando o casaco. Use para dar um novo começo à sua família. Ou não use. Guarde para os estudos dos meninos. O dinheiro agora é seu, para fazer o que achar melhor. E com isso, inclinou-se e beijou o topo da cabeça. Do filho, como fazia quando ele era pequeno. Um gesto tão familiar e ao mesmo tempo tão distante que fez seu coração apertar. Mãe, chamou quando ela já se afastava. Você vai voltar? Yolanda parou sem se virar. Por um momento pareceu considerar a pergunta. Isso depende de você, filho. Isso depende de você. E então ela saiu, deixando para trás um homem destroçado pela compreensão tardia do valor do que havia perdido. Enquanto caminhava para o ponto de ônibus, Yolanda sentia-se estranhamente leve. A conversa havia sido difícil, mas necessária. Finalmente dissera o que precisava ser dito, sem recuar, sem se diminuir para caber nas expectativas alheias. Pela primeira vez em anos, respirava sem o peso da rejeição constante, comprimindo seu peito. O telefone vibrou em sua bolsa. Uma mensagem de Marta, confirmando detalhes de sua viagem. Salvador, com suas praias e seu povo caloroso, representava, agora não apenas um destino, mas um recomeço. A chance de redescobrir quem era além de mãe, além de viúva, além da pessoa que os outros esperavam que fosse. Quando o ônibus chegou, ela olhou uma última vez para o café onde deixara Joaquim. Uma parte de seu coração sempre estaria com ele, com os netos que mal conhecera. Mas agora entendia que amar não significava aceitar migalhas de afeto. Significava respeito, consideração mútua. E às vezes significava distância. Com esse pensamento, subiu no ônibus rumo ao futuro que escolhera para si mesma. Joaquim permaneceu no café muito tempo depois que sua mãe partiu. O envelope com o cheque queimava em seu bolso como uma acusação silenciosa. Como podia aceitar dinheiro da mesma mulher que tratara com tanta indiferença? Quando finalmente levantou-se para sair, sentia-se exausto, como se tivesse corrido uma maratona. O peso das escolhas erradas, dos momentos em que se calara quando deveria ter falado, parecia esmagar seus ombros. Do lado de fora, a vida urbana de São Paulo continuava em seu ritmo frenético. Pessoas apressadas passavam por ele, cada uma imersa em seu próprio mundo de preocupações e alegrias,
Quantas delas, pensou, estavam também presas em situações de sua própria criação? Quantas deixavam o orgulho falar mais alto que o amor? Pegou o celular e viu 5 chamadas perdidas, de Laura. Provavelmente queria saber como havia sido o encontro, pronta para criticar qualquer palavra de sua mãe. A ideia de enfrentar essa conversa agora parecia insuportável. Em vez de retornar às ligações, dirigiu-se ao parque onde costumava levar os filhos nos finais de semana. Sentou-se em um banco vazio e observou as crianças brincando, suas risadas, carregadas pelo vento frio do final de tarde. Em que momento deixei isso acontecer? Murmurou para si mesmo. Em que momento permitiu que o relacionamento com sua mãe se deteriorasse a tal ponto? Não havia sido de uma vez só, percebeu. Foram pequenas concessões diárias. Um jantar cancelado aqui, uma data importante esquecida ali, a decisão de não confrontar Laura quando esta fazia comentários maldosos sobre Yolanda. O hábito de atender chamadas da mãe apenas quando estava sozinho para evitar conflitos em casa. Uma memória surgiu, nítida e dolorosa. Seu pai no leito de morte, segurando sua mão e dizendo: "Cuide dela, filho. Ela é mais forte do que parece, mas mesmo os fortes precisam de alguém para se apoiar." E ele havia prometido. Uma promessa, quebrada tão completamente que agora sua mãe partia para outro estado, buscando reconstruir sozinha o que restava de sua vida. O celular vibrou novamente. Laura, respirando fundo, atendeu. "Oi", disse simplesmente. "Finalmente! Onde você está? Já faz horas." No parque perto do escritório. Precisava pensar. Pensar, enquanto temos 1000 coisas para resolver. "Joaquim, não temos tempo para..." "Laura", interrompeu ele com uma firmeza que raramente demonstrava. "Precisamos conversar quando eu chegar em casa." Sobre muitas coisas. O silêncio do outro lado da linha revelava a surpresa da esposa. Quando ela falou novamente, sua voz tinha um tom desconfiado. "O que ela disse para você? O que ela fez?" "Ela não fez nada além de me mostrar um espelho", respondeu ele. "Te vejo em casa." E desligou, deixando Laura com suas perguntas não respondidas. No banco do parque, Joaquim observou o sol começando a se pôr, tingindo o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa. As mesmas cores que coloria com giz de cera nos desenhos infantis que sua mãe orgulhosamente pendurava na geladeira. Sentiu-se subitamente muito pequeno diante da vastidão do tempo perdido. Mas junto com essa sensação veio também uma resolução. Não poderia mudar o passado, os anos de negligência, as mágoas causadas, mas o futuro ainda estava em suas mãos. Pegou novamente o celular e digitou uma mensagem para sua mãe. "Obrigado pelo encontro de hoje. Há muito mais que preciso dizer, muito mais que preciso consertar. Não sei se consigo, mas quero tentar, se me der a chance." Apertou enviar, antes que perdesse a coragem, e guardou o telefone no bolso, sem esperar resposta imediata. Algumas jornadas começavam com um único passo, mesmo que incerto. Quando finalmente se levantou para voltar para casa, sentia-se diferente, como se algo houvesse se quebrado dentro dele, não de forma dolorosa, mas libertadora, como um gesso que é removido após a cura, revelando um membro mais frágil, mas pronto para fortalecer-se novamente. A conversa com Laura não seria fácil. Provavelmente haveria gritos, lágrimas, acusações. Ela não entenderia imediatamente sua mudança de postura. Afinal, para ela, Yolanda sempre fora retratada como a sogra intrometida, a presença inconveniente que precisava ser tolerada nas reuniões familiares. Enquanto caminhava para casa, as palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. "Isso depende de você, filho. Isso depende de você." Era hora de fazer escolhas diferentes, mesmo que difíceis. Era hora de ser o homem que seu pai esperava que ele fosse, que seus filhos mereciam como exemplo. Laura já o esperava na sala quando chegou. Os olhos vermelhos indicavam que havia chorado, mas sua postura rígida mostrava que estava pronta para a batalha. "Como você pôde ir se encontrar com ela depois do que ela fez conosco?" Foram suas primeiras palavras, carregadas de mágoa e indignação. "Laura", Joaquim começou mantendo a voz calma, "precisamos falar sobre o que realmente aconteceu.
Não sobre o que achamos que aconteceu ou o que escolhemos acreditar, mas sobre a verdade. A verdade. A verdade é que sua mãe nos deixou sem teto. A verdade é que ela jogou seus próprios netos na rua por vingança. Não. A firmeza na voz de Joaquim surpreendeu a ambos. A verdade é que tratamos mal alguém que sempre esteve ao nosso lado. A verdade é que a casa sempre foi dela e ainda assim ela me deu metade do dinheiro da venda. Ele tirou o envelope do bolso e colocou sobre a mesa. Laura olhou para o cheque com os olhos arregalados. Isso não muda o que ela fez. Não, não muda. Assim como nossas desculpas não mudariam o que fizemos. Mas é um começo. Ele sentou-se ao lado dela no sofá. Ela vai para Salvador na próxima semana. Bom, respondeu Laura automaticamente, mas sua voz vacilou. É mesmo? É bom que nossos filhos percam a avó? É bom que eu perca minha mãe? É bom que você tenha contribuído para afastar alguém que só queria fazer parte de nossas vidas? As palavras atingiram Laura como flechas certeiras. No fundo, por trás de toda a raiva e ressentimento, havia uma verdade incômoda que ela vinha evitando confrontar. Eu nunca quis, nunca planejei, ela começou, e então as lágrimas vieram, desta vez sem contenção. Eu sempre me senti julgada por ela, Joaquim, como se nada que eu fizesse fosse bom o suficiente. Como se ela estivesse sempre esperando que eu falhasse para poder dizer eu te avisei. Ela alguma vez disse isso? Alguma vez criticou abertamente algo que você fez? Laura hesitou, buscando na memória exemplos concretos, mas encontrando apenas suas próprias inseguranças projetadas. Não com palavras, admitiu finalmente. Mas eu sentia seu olhar, sua desaprovação silenciosa. Talvez o que você sentiu foi seu próprio medo de não estar à altura, sugeriu Joaquim gentilmente. Minha mãe cometeu erros, sim. Às vezes foi intrometida, às vezes não respeitou nossos limites, mas nunca, nenhuma vez vi maldade em suas intenções. Um silêncio caiu entre eles, cheio de verdades difíceis de aceitar. Do quarto das crianças, ouviam-se as vozes animadas de Marcelo e Natália, alheios ao tumulto emocional dos adultos. O que você quer fazer? Perguntou Laura finalmente, sua voz mais suave, mais vulnerável do que Joaquim ouvira em muito tempo. Quero consertar o que puder ser consertado, e quero que você me ajude se estiver disposta. Ele pegou suas mãos. Não por mim, não por minha mãe, mas por nossa família, pela pessoa que quero ser para nossos filhos. Laura olhou para suas mãos entrelaçadas, para o homem com quem escolhera compartilhar a vida. Nos últimos anos, ambos haviam se perdido em uma rotina de trabalho, contas, responsabilidades, esquecendo-se das coisas que realmente importavam. Não sei se consigo, confessou. Há tanta mágoa, tanta história entre nós. Não estou pedindo que seja fácil ou rápido, só estou pedindo que tentemos. Lá fora, a noite caíra completamente sobre São Paulo. No quarto ao lado, Marcelo. Chamou pelo pai, interrompendo a conversa no momento exato em que parecia não haver mais palavras a dizer. Vamos pensar nisso, disse Laura soltando suas mãos. Agora temos coisas práticas para resolver. Precisamos encontrar um lugar para morar em menos de 2 semanas. Joaquim assentiu, reconhecendo que algumas jornadas não podiam ser apressadas. O importante era dar o primeiro passo, e hoje ele havia feito exatamente isso. Em seu apartamento, Yolanda terminava de organizar algumas caixas quando o celular vibrou com a mensagem de Joaquim. Leu-a 3 vezes, cada palavra reverberando em seu coração de mãe que, apesar de tudo, nunca deixara de amar o filho. Não respondeu imediatamente. Algumas coisas precisavam de tempo, de espaço para crescer novamente, como uma planta que, após ser podada severamente, precisa encontrar seu próprio caminho em direção à luz. Em vez disso, abriu a janela e contemplou a cidade que fora seu lar por tantos anos. São Paulo, com seu céu acinzentado e seus intermináveis prédios, guardava memórias demais. Salvador seria diferente. O mar, o calor, rostos novos, sem o peso do passado compartilhado. Um novo começo, murmurou para si mesma, e pela primeira vez em muito tempo a ideia não a assustava. Pelo contrário, trazia uma estranha sensação de liberdade, de possibilidades inexploradas.
Deitou-se na cama, fechando os olhos, permitindo-se imaginar o que o futuro poderia trazer. As ondas do mar da Bahia, o sol quente na pele, longas conversas com Marta na varanda. E talvez, apenas talvez, um dia, a reconciliação com o filho que, apesar dos erros e mágoas, ainda ocupava um lugar especial em seu coração. A semana que se seguiu passou em um turbilhão para todos. Para Yolanda, foram dias de organização, doações, decisões sobre o que levar e o que deixar para trás. Cada objeto em seu apartamento carregava uma história, um pedaço de vida vivida. Escolher entre eles era como selecionar quais memórias preservar e quais permitir que se desvanecessem com o tempo. Para Joaquim e Laura, a busca por um novo lar revelou-se mais difícil do que esperavam. Os apartamentos disponíveis para aluguel imediato eram ou muito caros, ou muito pequenos, ou muito distantes da escola das crianças. A pressão do prazo cada vez mais curto começava a pesar sobre eles. E se usássemos o dinheiro que sua mãe deu para dar entrada em uma casa? Sugeriu Laura numa noite, surpreendendo Joaquim. Você consideraria isso? Bem, é nosso dinheiro. Agora, não é? Ela deixou claro que podemos usar como quisermos. Havia uma mudança sutil na forma como Laura se referia à sogra. Menos hostilidade, mais resignação. Não era ainda o respeito ou afeto que Joaquim esperava, mas era um começo. Poderíamos ver algumas opções amanhã, concordou ele. Algo mais modesto que nossa casa atual, mais confortável para as crianças. Laura assentiu, voltando-se para os classificados de imóveis em seu tablet. O silêncio entre eles não era mais carregado de tensão, mas de possibilidades. Enquanto isso, na outra ponta da cidade, Yolanda finalmente decidiu-se a responder à mensagem do filho. Obrigada por suas palavras, Joaquim. Salvador será um novo começo para mim, mas não um apagar do passado. Estarei sempre aqui, mesmo que à distância. Quanto a consertar as coisas, leva tempo, mas o tempo é justamente o que tenho agora. Simples, direta, sem promessas grandiosas, nem expectativas excessivas. Apenas a verdade de uma mulher que aprendera dolorosamente a valorizar sua própria jornada. No dia seguinte, enquanto Yolanda entregava as chaves de seu apartamento a uma jovem estudante que o alugaria durante sua ausência, Joaquim e Laura visitavam uma pequena casa nos arredores de São Paulo. Não tinha o charme nem a localização privilegiada de seu antigo lar, mas havia algo acolhedor nela. Um quintal modesto onde as crianças poderiam brincar, 3 quartos compactos, uma cozinha que recebia luz natural durante toda a manhã. O que você acha? Perguntou Joaquim, observando Laura inspecionar os armários da cozinha. Precisaria de uma pintura nova, algumas reformas menores, mas poderia funcionar, respondeu ela com cautela na voz. É longe do seu trabalho, porém. Posso pegar o trem. Não seria tão ruim. Ele aproximou-se dela, tocando levemente seu braço. E teríamos um lugar nosso de verdade, sem depender da boa vontade de ninguém. As palavras não foram ditas com amargura, apenas como constatação de uma lição duramente aprendida. Laura olhou pela janela da cozinha, para o pequeno jardim onde Marcelo e Natália já corriam animadamente, imaginando-os crescendo ali, construindo novas memórias. Vamos fazer uma oferta, decidiu. Na manhã seguinte, Yolanda terminava os últimos preparativos para sua viagem. Sua passagem marcava a partida para Salvador às 14h, e Marta já havia confirmado que a esperaria no aeroporto. Uma nova vida aguardava-a a apenas algumas horas de distância. A campainha tocou, pegando-a de surpresa. Não esperava visitas, tendo já se despedido das poucas amigas que mantivera após a morte de Cauã. Ao abrir a porta, sentiu o coração saltar. Vovó! Marcelo e Natália atiraram-se em seus braços simultaneamente, quase derrubando-a com o impacto de seu entusiasmo infantil. Atrás deles, parados desconfortavelmente no corredor, estavam Joaquim e Laura. Desculpe aparecer sem avisar, disse Joaquim. As crianças insistiram em se despedir pessoalmente quando souberam que você estava viajando. Yolanda agachou-se para abraçar os netos propriamente, absorvendo o calor de seus corpos pequenos.
o cheiro de shampoo infantil em seus cabelos, o som de suas vozes animadas contando sobre a casa nova que iriam comprar. Posso ter um quarto só para mim lá, exclamou Natália. E tem um balanço no quintal, completou Marcelo. Parece maravilhoso, sorriu Yolanda, os olhos marejados. Vocês terão que me mandar fotos quando estiverem instalados. Ou você pode vir visitar, sugeriu. Marcelo inocentemente. Não é, papai? Joaquim trocou um olhar com a mãe. Claro que sim. Quando vovó voltar de Salvador, ela será muito bem-vinda em nossa casa. O Nossa Casa carregava um peso diferente agora. Não mais um território disputado, mas um convite genuíno. Laura deu um passo à frente, estendendo uma pequena caixa, embrulhada com papel colorido. Para sua viagem, disse simplesmente. Yolanda aceitou o presente com surpresa, desfazendo cuidadosamente o embrulho. Dentro, havia um pequeno porta-retratos digital, já carregado com fotos dos netos, algumas recentes, outras de anos atrás, momentos que ela nem sabia terem sido registrados. Para que você não se esqueça de nós enquanto estiver longe, explicou Laura, com um sorriso tímido que não alcançava completamente seus olhos, mas que continha um esforço genuíno. Isso jamais aconteceria, respondeu Yolanda suavemente, olhando não para Laura, mas para Joaquim, que parecia conter as próprias emoções. Os minutos seguintes passaram em uma confusão de vozes infantis, perguntas sobre a praia, promessas de ligações por vídeo, beijos melados de despedida. Quando finalmente as crianças foram convencidas a voltar para o carro com Laura, Joaquim permaneceu por um momento a mais. Obrigado, disse simplesmente. Pelo quê? Por não desistir. Completamente. Por dar essa chance. Yolanda tocou o rosto do filho, um gesto que não fazia há anos. Família é complicada, Joaquim. Nunca é só preto no branco. Temos todos nossos erros para carregar. Ele assentiu, cobrindo a mão dela com a sua. Prometo fazer melhor desta vez. Não prometa, apenas faça. Dia após dia. Quando eles partiram, Yolanda permaneceu na janela, observando o carro afastar-se. Uma sensação estranha tomou conta dela. Não exatamente felicidade, nem completamente tristeza. Algo mais complexo, mais real. É possível amar alguém e reconhecer que a relação precisa mudar? É possível perdoar sem esquecer? É possível reconstruir pontes que pareciam irremediavelmente queimadas? Talvez essas fossem perguntas sem respostas definitivas. Talvez a vida fosse uma negociação constante entre o ideal e o possível, entre o que desejamos e o que está ao nosso alcance. Você já passou por algo semelhante? Ou conhece alguém que precisou se afastar da família para encontrar paz? Deixe nos comentários sua experiência. Salvador recebeu Yolanda com braços abertos, como apenas o Nordeste brasileiro sabe fazer. O calor, tão diferente do clima ameno de São Paulo, envolveu-a como um abraço ao desembarcar do avião. Marta esperava-a no desembarque. Seu sorriso largo e sincero, uma visão reconfortante após a exaustiva viagem. Finalmente você veio, exclamou a amiga, abraçando-a fortemente. Só precisou de uma crise familiar para me visitar depois de todos esses anos. A piada, dita com carinho, arrancou um sorriso genuíno de Yolanda. Era bom estar com alguém que a conhecia há décadas, com quem não precisava explicar cada nuance de sua história. A casa de Marta, um sobrado colorido a poucos quarteirões da praia, seria seu lar pelos próximos meses. Um quarto amplo com vista para o mar a aguardava, decorado com pequenos toques que mostravam o quanto a amiga havia se preparado para sua chegada. Flores frescas, livros de autores baianos na mesa de cabeceira, uma cadeira de balanço posicionada estrategicamente junto à janela. Para você observar o pôr do sol, explicou Marta, vendo-a admirar o móvel. Os primeiros dias foram de adaptação. O ritmo mais lento da vida em Salvador, tão diferente da agitação paulistana, inicialmente a desconcertou, mas logo se tornou um bálsamo para sua alma cansada. As manhãs começavam cedo, com café na varanda observando o nascer do sol sobre o oceano. As tardes, muitas vezes, eram passadas explorando as ruas históricas, os mercados coloridos, as igrejas seculares.
Você parece 10 anos mais jovem, comentou Marta após 2 semanas, enquanto caminhavam pela praia. Me sinto mais leve, admitiu Yolanda, como se tivesse deixado um peso para trás. O peso de expectativas não correspondidas, assentiu a amiga sabiamente. O mais difícil fardo que carregamos. Falavam diariamente por telefone com os netos. Marcelo e Natália adoravam contar sobre a casa nova, sobre como estavam ajudando a escolher as cores para pintar seus quartos, sobre o cachorro que o vizinho tinha e que vinha brincar com eles no quintal. Joaquim e Laura mantinham uma distância respeitosa nessas ligações, aparecendo apenas para cumprimentos breves, permitindo que Yolanda e as crianças desfrutassem do tempo virtual juntos. Era um arranjo tácito, uma trégua silenciosa, que funcionava para todos naquele momento. Um mês se passou, depois 2. O apartamento em São Paulo permanecia alugado, gerando uma renda adicional que permitia a Yolanda viver confortavelmente em Salvador, contribuindo com as despesas da casa de Marta e ainda guardando um pouco para o futuro. Estava justamente voltando de uma consulta com o contador, discutindo opções de investimento para esse dinheiro extra, quando seu celular tocou. Era Joaquim, ligando fora do horário combinado para as chamadas com as crianças. Aconteceu alguma coisa? Perguntou imediatamente, o coração disparando com preocupação maternal. Não, está tudo bem, apressou-se ele a explicar. Na verdade, estou ligando para fazer um convite. Um convite? As crianças terão recesso escolar no mês que vem. Estávamos pensando em passar uma semana aí em Salvador, se estiver tudo bem para você. Yolanda parou no meio da calçada, absorvendo o significado daquelas palavras. Não eram apenas as crianças que viriam, mas Joaquim e Laura também. Uma semana juntos, em território neutro, sem o peso das memórias da casa antiga em São Paulo. Marta tem espaço de sobra na casa, respondeu finalmente. Tenho certeza que ela adoraria a companhia. Não queríamos impor. Podemos ficar em um hotel próximo. Não seja bobo, família fica junta. A palavra família pairou entre eles por um momento, carregada de significados novos, de fronteiras redefinidas, de expectativas mais realistas. Obrigado, mãe, disse Joaquim, e havia uma emoção genuína em sua voz. Estamos ansiosos para ver você, todos nós. Quando desligou, Yolanda percebeu que sorria. Não o sorriso contido e educado que aprendera a usar como máscara social, mas um sorriso que vinha de dentro, que aquecia todo o seu ser. Salvador havia lhe ensinado muitas coisas nestes 2 meses. A apreciar o momento presente, a dar tempo ao tempo, a entender que recomeços não significavam apagar o passado, mas construir sobre ele, usando até mesmo as partes dolorosas como fundação para algo novo. Enquanto voltava para a casa de Marta, observou as cores vibrantes da cidade, o azul intenso do mar à distância, o verde exuberante da vegetação tropical. Cores que, como emoções, não podiam ser simplesmente rotuladas como boas ou más, positivas ou negativas. Eram complexas, ricas, vivas, assim como as relações familiares, assim como o amor. No aeroporto de Salvador, um mês depois, Yolanda aguardava ansiosa a chegada do voo de São Paulo. Havia escolhido cuidadosamente sua roupa, um vestido leve em tons de azul que Marta insistira que combinava com seus olhos, e até permitira que a amiga a convencesse a fazer um penteado diferente, mais jovial, nos cabelos grisalhos que agora exibia com orgulho. Quando avistou as crianças correndo em sua direção pelo saguão de desembarque, seguidas por Joaquim e Laura carregando malas, sentiu o coração acelerar. Abaixou-se para receber o abraço duplo dos netos, que falavam simultaneamente sobre a viagem de avião à vista das nuvens, o lanche que haviam comido a bordo. "Vovó, você está diferente", exclamou Natália, tocando seus cabelos com curiosidade. "É o sol de Salvador, querida. Faz bem para a pele. E para a alma também." "Pelo jeito", comentou Joaquim, aproximando-se para abraçá-la. O abraço foi breve, mas genuíno. Quando se afastou, Yolanda encontrou-se face a face com Laura. Houve um momento de hesitação. E então, para surpresa de todos, a nora adiantou-se e também a abraçou.
Obrigada pelo convite, disse Laura, e havia uma sinceridade em sua voz, que Yolanda não estava acostumada a ouvir. A viagem foi cansativa, mas as crianças não falavam de outra coisa há semanas. Bem-vindos a Salvador, respondeu Yolanda, incluindo todos em seu sorriso. Tenho certeza que será uma semana especial. E foi. Não perfeita, não sem momentos de tensão ou desconforto, mas especial à sua própria maneira imperfeita e real. Houve passeios pela orla, banhos de mar, visitas a pontos turísticos que Yolanda já conhecia, mas que ganham nova vida vistos pelos olhos encantados dos netos. Houve sorvetes na praia, conversas até tarde na varanda de Marta, jogos de tabuleiro, em tardes chuvosas. Houve também momentos de conversa séria entre Yolanda e Laura, quando as crianças dormiam e Joaquim e Marta lhes davam espaço para reconhecer o passado e imaginar um futuro diferente. Nunca entendi por que você parecia não gostar de mim, confessou Yolanda numa dessas noites, as duas sentadas na areia da praia, observando as ondas quebrarem suavemente na orla. Laura demorou a responder, escolhendo cuidadosamente as palavras. Acho que tinha medo de não ser boa o suficiente, para Joaquim, para as crianças, para você. Eu? Você sempre pareceu tão competente, tão segura em seu papel de mãe, de avó, e eu estava apenas tentando descobrir como fazer tudo funcionar. Trabalho, casa, filhos. Oh, Laura! Yolanda sorriu tristemente. Se você soubesse quantas noites passei acordada, me perguntando se estava fazendo tudo errado, se era uma boa mãe, se Joaquim seria feliz. Verdade. A maternidade não vem com manual de instruções, querida. Todas nós apenas fingimos que sabemos o que estamos fazendo, enquanto rezamos para não estar arruinando completamente nossos filhos. Laura riu, um som surpreendentemente leve e genuíno. Isso é incrivelmente reconfortante de ouvir. Elas sentaram-se em silêncio por alguns minutos, observando as estrelas acima do oceano, cada uma imersa em seus próprios pensamentos. Não sei se algum dia seremos realmente próximas, disse Laura finalmente com honestidade crua. Há muita história entre nós, mas gostaria que Marcelo e Natália tivessem sua avó na vida deles. De verdade, não apenas em ligações ocasionais. Eu também gostaria disso, respondeu Yolanda suavemente. Quando a semana chegou ao fim, as despedidas foram emocionantes de uma forma completamente diferente da última vez. Havia promessas de manter contato, planos para outra visita, talvez no Natal. Havia abraços genuínos, beijos molhados de lágrimas das crianças e até mesmo um breve, mas significativo, aperto de mão entre Yolanda e Laura. Você volta para São Paulo quando? Perguntou Joaquim, enquanto esperavam o chamado para o embarque. Não sei ainda, respondeu Yolanda honestamente. Salvador tem sido boa para mim, e Marta ficaria arrasada se eu fosse embora tão cedo. Você está feliz aqui? Ela considerou a pergunta por um momento, sentindo o calor do sol nordestino em sua pele, ouvindo o som distante das ondas, lembrando-se das novas amizades que fizera, das novas rotinas que estabelecera. Estou em paz, respondeu finalmente. É um bom lugar para estar. Joaquim assentiu, entendendo. Então Salvador ganhou uma nova moradora. Por enquanto. A vida é longa, filho, e agora, sabe, tenho um pouco mais de fé no futuro. O chamado para o embarque soou, e uma última rodada de abraços e beijos se seguiu. Quando o avião decolou, levando sua família de volta para São Paulo, Yolanda não sentiu o vazio que esperava. Em vez disso, havia uma estranha completude, como se um ciclo tivesse finalmente se fechado, permitindo que outro começasse. Voltou para a casa de Marta caminhando pela praia, sentindo a areia entre os dedos dos pés, o vento salgado em seus cabelos. Aos 62 anos, descobria que recomeços não eram prerrogativa apenas dos jovens, que o coração, mesmo machucado, tinha uma capacidade incrível de curar-se. Que família, essa entidade complexa e imperfeita, podia ser redefinida, reconstruída, reinventada, e que, às vezes, era preciso uma tempestade para limpar o ar, para ver com clareza o que realmente importava. Naquela noite, sentada na cadeira, de balanço junto à janela, observando o céu estrelado de Salvador, Yolanda pensou em Cauã,
em como ele teria orgulho de ver a mulher forte que ela se tornara, em como ele sempre acreditara que, no final, o amor encontrava um caminho. Você estava certo, meu velho, murmurou para as estrelas. Só não disse que o caminho seria tão tortuoso. Mas talvez fosse justamente nas curvas e desvios que a jornada se tornava mais rica, mais significativa. Talvez fosse nos desafios superados, nas pontes reconstruídas, que o amor revelasse sua verdadeira natureza. Não um sentimento passivo, mas uma escolha ativa, diária, constante. Salvador seria seu lar agora. E São Paulo seria o lugar onde parte de seu coração sempre viveria, com os netos que cresciam, com o filho que reaprendia a ser filho, com a nora que talvez um dia poderia até se tornar uma amiga. E estava tudo bem assim, imperfeito, real, vivo, porque no final percebeu Yolanda com um sorriso sereno, era exatamente isso que significava pertencer, não a um lugar, não a uma casa, mas a pessoas, a memórias, a momentos, a possibilidades. Vocês gostariam de uma nova história amanhã? Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.